Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje já é quinta-feira, a semana está voando, passando super rápido, não é mesmo? Muito bem. Quinta-feira, hoje nós estamos na aula 13 de língua portuguesa. Achem aí então na apostila de vocês a aula 13 e vamos juntos então realizar. A aula 13, ela vai se tratar sobre a leitura de um poema. Então é importante que vocês leiam o poema primeiro, tá? Depois vocês podem ler aqui junto com a professora. A professora vai ler, tá? Mas é importante vocês também fazerem a leitura de vocês aí silenciosa, ok? Então vamos agora acompanhando a leitura da professora, olhando na apostila, ouvindo a voz da professora e acompanhando a leitura, ok? Então vamos lá. A avó. A avó, que tem 80 anos, está tão fraca e velhinha, teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha, com os desgostos humanos. Hoje, na sua cadeira, repousa pálida e fria, depois de tanta canseira, e cochila todo dia, e cochila a noite inteira. Às vezes, porém, o bando dos netos invade a sala. Entram rindo e papagaiando. Este briga, aquele fala, aquele dança pulando. A velha acorda sorrindo, e a alegria a transfigura. Seu rosto fica mais lindo, vendo tanta travessura, e tanto barulho ouvindo. Chama os netos adorados, beija-os e tremulamente passa os dedos engelhados, lentamente, lentamente, por seus cabelos dourados. Fica mais moça e palpita e recupera a memória, quando um dos netinhos grita: Ô vovó, conte uma história bonita. Então, com frases pausadas, conta histórias de quimeras, em que há palácios de fadas e feiticeiras e feras, e princesas encantadas. E os netinhos estremecem, os contos acompanhando, e as travessuras esquecem, até que, a fronte inclinando, sobre o seu colo, adormecem. Né? Quem já não dormiu no colo da vovó quando a vovó conta história, né? Ou do vovô também. Né? É muito gostoso, né? Muito bem. Aí na apostila de vocês, provavelmente, tem esse quadrinho, igual a esse que a professora está mostrando agora. Esse quadrinho a gente fala que é um vocabulário. O que significa um vocabulário? É a seleção de algumas palavras que a pessoa que fez o texto acredita que precisa ser explicado o significado, tá? Então ele coloca lá, engelhados, que significa inventados, traçados. Quimera, resultante da imaginação, ser mitológico. Essas duas palavras aparecem no texto, ó. Ela fala dos cabelos, né? Dos cabelos dos netinhos, ó. Passa os dedos engelhados, né? Lentamente, lentamente por seus cabelos dourados. E depois na quimera tá aqui, conta histórias de quimera. Então ela inventa, né, os personagens, né? Ok? Muito bem. Aí depois aqui então temos a interpretação do texto, número 1. Este poema foi escrito do ano de 1904, olha, há muito tempo atrás, né? 106 anos, mais ou menos, por aí, que ele foi escrito, esse texto. Qual o assunto abordado? Sobre o que fala esse texto tão antigo assim, né? Se a gente for lembrar aqui da história, tá falando de algum carro, de alguma viagem, ou tá falando de alguma pessoa? Tá falando de uma pessoa, né? E que pessoa é essa que está falando no texto? É só a gente voltar lá, tá falando da avó. E tá falando o que sobre a avó? O texto está falando sobre um dia dessa avó, né? Que tá lá sentada, cansada já de ter feito as coisas, com a cabeça branquinha, né? Dessa vida toda que ela passou, né? Então é como se ela estivesse falando do dia e da vida dela, né? Como vovó, tá bom? Então é esse o assunto, tá?
o dia e a vida de uma vovó, tá bom? Esse é o assunto principal do texto. Você se identificou com esse poema por quê? Quando ele fala se você se identificou, é lógico que ele não quer dizer se vocês se identificaram como avó, mas vocês podem ter se identificado como os netos, né? Porque os netos estavam lá correndo na sala, brincando, acordaram a avó que estava cochilando ali, né? Será que isso acontece também com vocês? Então essa resposta é pessoal. Vocês podem tanto dizer que sim ou que não. Se vocês falarem que sim, aí tem que falar por que sim. E se vocês falarem que não, falar o porquê não, tá bom? Aí é uma resposta pessoal que cada um vai pensar se se identificou ou não com esse texto e depois justificar. Sim, porque sim, não, porque não. Ok? Aí nós vamos aqui para a terceira. No início do poema, a avó parece bem cansada, né? Que fala que ela estava dormindo, cochilando, cabeça branquinha, né? O que faz ela ficar mais alegre? Como que ela começa a dar, ela dá um sorriso lá? Quando acontece o quê? Né? Aqui ela estava cansada, cochilando na cadeira, mas aí os bandos dos netos invadem a sala, entram rindo e papagaiando. Este briga, aquele fala, aquele dança pulando. A velha acorda sorrindo. Então, o que deixa ela alegre quando ela sorri? É a presença dos netos, né? Quando a presença dos netos brincando na sala, pulando de um lado para o outro, é o que deixa a vovó, que estava cansada, toda alegre de ver a folia dos netos dela lá. Certo? E depois é número 4. Pinte no poema a parte em que os netos fazem um pedido para a vovó. Que pedido é esse? O que os netos pedem para a vovó? Vovó, conta uma história. Olha lá. Quando um dos netinhos grita: "Ô vovó, conte uma história. Conte uma história bonita." É esse o pedido que os netos fazem para a vovó. Então, vocês podem pintar aqui em cima, né? E depois falar lá, contar uma história, ok? Muito bem. Aí aqui vemos para o número 5. No número 5, fala assim: encontre no diagrama abaixo 3 palavras com H retiradas do texto. Então, tem 3 palavrinhas aqui com H. Tem uma na primeira linha, que eu já achei. Tem uma 2, 3 na quarta linha, que eu já achei, né? Vamos ver se vocês acham depois a terceira. Eu já achei uma, eu já achei 2. Vou mostrar para vocês. A primeira está na primeira linha aqui, ó. Cochila, a primeira palavra. A segunda palavra está aqui. Velha, a segunda palavra. E a terceira palavra, qual será? Onde está a terceira palavra? Quem será que vai conseguir achar antes da professora a terceira palavra? A professora ainda não achou, por isso que a professora está falando aqui. Eu ainda não achei onde está a terceira palavra. Olha, o suspense. Onde está a terceira palavra? Velha. Cochila. Eu já tinha achado e perdi aqui de vista a palavra para mostrar para vocês. Bom, mas eu tenho certeza que a gente vai achar a terceira palavra. Achei, sabia. A terceira palavra está aqui, ó. Chama. Tá bom? Ela está aqui na vertical. Chama. Ok? Muito bem. Aí no número 6 ele pergunta: qual palavra com H é utilizada para se referir à velha com carinho? Então, a palavra que fala com carinho da velhinha lá, da vovó, é quando fala-se que a velhinha. Velhinha aqui no texto é uma forma carinhosa de chamar a vovó, né? Que ela está tão fraca e velhinha, mas é uma forma carinhosa, tá bom? Então, é isso que vocês vão responder aqui na número 6. Velhinha.
Número 7. Faça um lindo desenho que ilustre algo que você gosta muito de fazer com seus avós ou com seus pais. Que tal escrever um verso sobre isso, né? Vocês fazem um desenho aqui de uma coisa gostosa que vocês gostam de fazer com o avô, com a vovó. Quem não tem mais vovô ou vovó pode pensar com o papai, com a mamãe, com a titia, tá bom? Pensa alguma coisa gostosa que vocês gostam de fazer com alguém da casa de vocês, algum parente, tá bom? Um familiar, ok? Boa aula aí para vocês, capricho na apostila, ok? E até o próximo vídeo.